O Iridium é talvez o fundo imobiliário mais amado pelos investidores. E esse fundo imobiliário ele sempre foi negociado com um grande ágio aí na Bolsa de Valores. Só que essa história parece que está mudando um pouco. Será que vale adquirir o melhor fundo imobiliário de papel da Bolsa de Valores nesses preços atuais? Então fica aqui até o final do vídeo que eu vou fazer uma rápida análise desse fundo imobiliário e também vou fazer uma leitura do relatório gerencial de dezembro de 2021 que acabou de ser divulgado. E para quem não me conhece, eu sou Caio Pacheco, servidor público e investidor em busca da verdadeira estabilidade. E se você quiser aprender a investir sozinho e ganhar bastante dinheiro sem enrolação, considere se inscrever aqui no meu canal para você receber tudo em primeira mão. Então, direto ao ponto, vamos aos dados gerais do fundo imobiliário IRDM11, conhecido como Iridium. Ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele vai investir em certificados de recebíveis imobiliários, que nada mais é do que uma espécie de renda fixa que vai ser integralizada aí dentro do patrimônio do fundo. Então vai ser renda fixa dentro de um objeto que é considerado renda variável. Renda variável porque os fundos imobiliários eles são negociados na Bolsa de Valores e a gente não sabe qual vai ser o preço desses ativos lá no futuro. Quem vai definir isso é o mercado na compra e venda de acordo com os vários investidores que estão na Bolsa de Valores. Por isso que é considerado renda variável. Então, no próprio relatório gerencial, eles colocam aqui que o foco principal é investimento em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, e desde que atenda aos critérios definidos na política de investimentos do fundo. E a taxa de administração, eu sempre olho isso aqui em fundos imobiliários de papel, porque isso para mim é determinante no meu investimento. Eu não gosto de investir em fundos imobiliários que cobram altas taxas de administração e também aqueles que cobram taxas de performance. Então aqui a taxa de administração e gestão é separado essas taxas, mas a gente pode considerar junto. Aqui a gente vê a taxa de administração é de 0,17% ao ano e a taxa de gestão é de 0,83% ao ano. Se você somar essas duas, vai dar 1% ao ano, que eu considero bem justa essa taxa de administração. Em relação ao gestor, eu posso considerar que talvez esteja aí dentro do top 2, 3 gestores de fundos imobiliários. Eu gosto bastante dele e vocês vão entender o porquê. E aqui todo o relatório de todos os meses que eles divulgam, eles colocam um comentário mensal do que o gestor está prevendo aí para o futuro e também o que aconteceu no passado. Então eu fiz alguns destaques. O último dividendo foi de R$ 1,42, que isso equivale a uma remuneração bruta de imposto de renda de 225% do CDI. E lembrando que o CDI hoje está bem alto, então 225% do CDI é uma rentabilidade bastante acentuada. Um outro comentário importante que eu destaquei aqui, que a gestão ela está mantendo a estratégia de atuar de forma ativa, por isso que eu gosto desse fundo imobiliário, ele não tem aquela gestão passiva, e aqui eles estão priorizando neste momento a redução das posições de fundos imobiliários, salvo quando surgem oportunidades no mercado de fundos imobiliários. Então muitas pessoas estão criticando o Iridium, né? Estão tratando ele como se fosse um fundo de fundos, porque eles estão com muitas posições em fundos imobiliários, sendo que o objetivo principal dele é investir em CRIs e não em fundos imobiliários. Só que esse gestor ele consegue captar boas oportunidades aí no mercado, ele compra e vende esses fundos imobiliários e aí consegue remunerar melhor seu patrimônio. Então é um ponto positivo para esse gestor, porque ele está fazendo isso com maestria e espero que ele continue fazendo. E agora ele afirma, né, que ele quer aumentar as posições de CRIs, então também ponto positivo para ele, porque ele está percebendo que tem boas opções agora de CRIs, até porque a taxa de juros está mais elevada, então estão aparecendo opções melhores para investir em CRIs. E aí com isso ele também consegue melhorar o perfil de risco, ele vai fazendo essa compra e venda também de CRIs, vendendo aqueles CRIs que eles já não veem tanto upside, ou então para aumentar a taxa total de rentabilidade, ou então para montar uma melhor gestão de risco e retorno no portfólio total, fazendo assim essa reciclagem na carteira. E também ele coloca aqui, né, que a equipe de gestão entende que o patamar de caixa atual é saudável. Então a gente vai ver aqui que está mais ou menos 7% do seu patrimônio está em caixa, não está alocado. Em relação aos dados de desempenho, eu gosto de pegar esses dados aqui no site Status Invest. Essa parte aqui concentra algumas informações bem principais. A gente vê que o valor atual está em R$ 106,98 e eu gosto de olhar essa aqui, ó, a mínima em 52 semanas e o valor máximo em 52 semanas. Ou seja, nos últimos 12 meses, qual que foi o valor mínimo e qual que foi o valor máximo para a gente analisar se está barato ou está caro. Então o valor mínimo foi de R$ 101,00 e o valor máximo foi de R$ 157,00. Então a gente está bem longe do valor máximo e está bem próximo ali do valor mínimo. E o dividend yield está atualmente em 13,45%, é um dividend yield bem alto, pagou mais de R$ 14,00 nos últimos 12 meses, então isso aqui dá mais de 1% ao mês de dividendos. Só que isso aqui chama bastante atenção, né? Por isso até que eu quis fazer esse vídeo, que a valorização da cota nos últimos 12 meses está com desempenho negativo em praticamente 22%. Então, como a gente viu aqui, a máxima chegou a R$ 157,00 e agora está em 107 praticamente, teve uma grande queda na sua cotação, e isso vem ocorrendo em vários fundos imobiliários, principalmente por causa do aumento da taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic.
Então, quando eu vou fazer essa análise, eu gosto de fazer uma comparação para ficar mais fácil vocês analisarem. Se você tivesse investido R$10.000 em janeiro de 2020, ou seja, você colocou R$10.000 e investiu nesse fundo imobiliário durante 2 anos, qual seria o seu desempenho? Então, esse é o gráfico aqui que já consta, né, todos os pagamentos de dividendos. Cada Dzinho aqui embaixo é um dividendo que foi pago durante esses 2 anos. Então, toda vez que esse fundo pagou esse dividendo, é descontado aqui no gráfico. Então, por isso que a gente vê que saiu daqui e veio até aqui. Então, considerando essa oscilação de preço, o valor da cota, mais todos esses dividendos que foram recebidos durante 2 anos, você teria tido aqui uma rentabilidade de 32,81%. E colocando isso aqui em números, né, esses 10 mil com essa rentabilidade de 32,81%, esses 10 mil teriam se transformado em R$13.281, levando em conta que isso aqui é a rentabilidade somando a valorização ou desvalorização das cotas, somados com todos esses dividendos que foram recebidos durante os 2 anos. E aqui o CAGR, que nada mais é do que o rendimento composto anual, foi de 15,24% ao ano, ou seja, nesses 2 anos teve uma média de crescimento de 15,24% ao ano, o que eu considero excelente para um fundo imobiliário que não tem tanta oscilação, paga dividendos todos os meses. E se você levar em conta esse desempenho aqui de 15% ao ano, se você tivesse mesmo desempenho durante 5 anos, essa rentabilidade vai dobrar seu patrimônio. Então, por isso que eu considero uma rentabilidade bastante acentuada neste fundo imobiliário, mesmo tendo essa queda muito forte no valor da cota, conforme a gente viu ali no dado anterior. Gosto também de fazer uma análise dos indicadores. O valor atual está em R$ 106,98, conforme a gente viu, e o valor patrimonial por cota é de R$ 96,16. Então, essa relação aqui PVP, que eu gosto muito de analisar nesses fundos de papel, vai demonstrar se esse fundo está sendo negociado com ágio ou deságio. Então, a gente vê que PVP é o preço, que é R$ 106,98, dividido pelo valor contábil, o valor patrimonial, que é R$ 96,16. Então, o PVP deu 1,11. E traduzindo, né, este fundo imobiliário está sendo negociado com um ágio de 11% lá na Bolsa de Valores. Então, eu considero aceitável ali no máximo 10% para um fundo de papel. É claro que esse fundo tem bastante qualidade, a gestão é muito boa, então é por isso que ele sempre costuma estar com esse ágio. E lembrando que esse ágio já foi muito maior antes, deu uma bela caída, mas ainda assim está um pouquinho acima do que eu considero mais adequado. Então, em relação aos últimos rendimentos, quanto que os investidores ganharam por possuir essa cota aqui de fundo imobiliário? Então, em dezembro, quem tinha uma cota desse irídio recebeu R$ 1,12. Agora, em janeiro, quem possui esse fundo imobiliário vai receber um dividendo de R$ 1,42. É um dividendo altíssimo e também isso aqui é fruto da competência do gestor. Então, se você tivesse investido aqui em dezembro, considerando essa cotação base aqui, você teria tido um rendimento de 1,9%. E agora, em janeiro, se você tivesse comprado agora, né, a R$ 107,99, antes do dia 11, que foi a data base, você vai receber R$ 1,42, o que equivale a um rendimento de praticamente 1,32% no mês. Em relação aos rendimentos no tempo, eu gosto de olhar também quantos dividendos foram pagos durante os anos, e eu gosto de ver isso aqui, é uma escadinha. Cada ano esses dividendos eles vêm aumentando. Então, no último ano, em 2021, foi pago R$ 14,55, e aqui 2022 está pequenininho porque só tem o dado de janeiro, né? Então tem um ano inteiro aqui para ver como que vai ser. E lembrando, né, que quanto mais inflação a gente tiver, mais alta a taxa Selic estiver, provavelmente esse fundo imobiliário vai pagar mais. Então, se a gente está num ambiente inflacionário, a gente sabe que em 2021 a inflação foi altíssima, passou de 10% ao ano, então a gente viu que refletiu imediatamente nessa distribuição. Por isso que é um fundo imobiliário que eu gosto para proteger minha renda e meu patrimônio. Em relação à estratégia desse fundo imobiliário, a alocação principal nele é em CRIs, porque ele é considerado aquele fundo de papel. Então, ele não é um FOF, não é um fundo de fundos, só que ele possui essa abertura para diversificar estratégias. E como eu falei, eu acredito que esse gestor ele faz isso muito bem, então para mim é um ponto positivo. E aqui ele também tem fundos imobiliários táticos, que ele próprio menciona isso aqui, né? Aqui ele coloca, né, carteira do fundo RF. E por que ele coloca RF? Ele coloca aqui que foram separados dos demais fundos imobiliários pelo fato de que ainda sejam fundos imobiliários, esses possuem dinâmicas de ativo de renda fixa com taxa fixa de retorno, amortizações periódicas e estrutura de garantias, de forma que, do ponto de vista de gestão, ele entende que esses ativos eles consideram, né, equivalentes a CRIs. Então ele coloca separado dos demais fundos imobiliários. A carteira dos fundos imobiliários eu gosto de analisar também, então para mim isso aqui talvez seja a parte principal, é essa distribuição por ativo. Então a gente vê esse pedaço aqui, é equivalente a 61% do patrimônio está investido em CRIs. Eu considero que poderia ser um pouco maior, o próprio gestor também já admitiu que deve ser maior no futuro, mas a gente tem que ficar aqui de olho, né? Principalmente nessa parte aqui de investimentos em fundos imobiliários, que aqui ó, a gente vê esse azulzinho, 25% do patrimônio está investido em outros fundos imobiliários. Eu não gosto muito disso aqui,
aqui, mas o gestor ele entende que valeu a pena, e realmente valeu a pena. Durante todos esses anos, ele conseguiu ganhar bastante dinheiro investindo em fundos imobiliários, fazendo aquela compra e venda, os famosos trades, né? Então você está pagando o gestor, né, essa taxa de administração para ele gerar mais dinheiro para a gente aí no futuro. E aqui esse cinza 6,08 são aqueles fundos imobiliários que eles consideram de uma parte diferente, né, que é bem parecido com renda fixa, e aqui 7% praticamente está em caixa. O gestor falou que considera saudável essa posição em caixa para conseguir captar alguma outra oportunidade que venha aparecer, sem precisar fazer emissões. Em relação aos indexadores, a gente vê aqui IPCA com uma taxa média de IPCA mais 8,19, correspondendo aí a 50% do patrimônio. Então, 50% do patrimônio está protegido do IPCA e uma taxa média, né, de IPCA mais 8,19, para mim é uma excelente taxa. E outra posição que eu gosto bastante, essa aqui de CDI mais 5,15%. Então, como o CDI está aumentando cada vez que o Copom vem se reunindo aí no Banco Central, quanto mais a taxa Selic aumentar, mais rendimento esse fundo ele vai conseguir captar, e equivale a 13% do seu patrimônio. E a gente pode perceber também que esse gestor ele vem aumentando cada vez mais a sua exposição ao CDI. Então as exposições principais estão sendo IPCA e CDI. Em relação às movimentações na carteira desse último relatório, foram feitas diversas compras aqui de CRIs, taxa aqui IPCA mais 8,5%, IPCA mais 5,71%, CDI mais 7%, uma taxa bastante alta. E a gente vê algumas vendas também, né? A gente vê aqui, ó, vendendo IPCA mais 5%, IPCA mais 7,5%, e aqui uma taxa bem baixa, né? CDI mais 0,15%. Então isso aqui é a famosa reciclagem do portfólio que o gestor vem falando. Ele vem substituindo alguns CRIs com uma baixa rentabilidade e também vem acrescentando alguns com rentabilidade maior. E nesse movimento também ele consegue fazer alguns ganhos vendendo alguns CRIs com taxa alta, só que com risco mais alto, né? Então ele vende esses com mais risco e adquire outros com uma taxa um pouco menor, mas também com menos risco. Então a composição final fica com uma melhor análise de risco-retorno. Em relação às movimentações na carteira de fundos imobiliários, eu esperava ver aí nesse mês que o gestor tivesse talvez vendido bastante fundo imobiliário, porque em dezembro os fundos imobiliários subiram bastante e eu achei que ele teria diminuído essa posição. Mas conforme a gente vê aqui, ele vendeu muito pouco. Aqui 700 mil desse URPR11 e apenas 98 mil desse VGHF11. E aqui a gente vê que ele adquiriu o URPR13. Ele comprou aqui 39, praticamente 40 milhões. Então isso aqui é considerado uma estratégia de ganhos em fundos imobiliários, aqueles famosos trades em participações de emissões. Ou seja, ele vendeu um pouco no mercado a um preço maior e depois ele subscreveu uma quantidade bem maior a um preço menor. Então esse tipo de movimento gera bastante valor para o fundo imobiliário e é por isso que eu gosto desses movimentos que esse gestor desse fundo ele faz. Em relação ao DRE, é um pouquinho complicado a gente analisar a DRE, mas eu vou separar aqui somente alguns dados que me chamou a atenção, que eu deixei aqui até demonstrado aqui, né? Aqui a gente vê o resultado da receita de julho até dezembro, e eu coloquei aqui uma setinha que isso aqui é negociação em fundos imobiliários, os trades em fundos imobiliários. Aqui ele gerou 5 milhões, em agosto não muito, né? Aqui em setembro 971 mil, outubro 2,3 milhões e aqui em dezembro apenas 22 mil reais. Ou seja, em dezembro que eu achei que o gestor ia fazer bastante trade em fundo imobiliário, ele fez muito pouco. Só que se a gente olhar aqui, ó, a negociação em parte de CRIs, aquela compra e venda de CRIs. Aqui em dezembro foi o mês que ele mais ganhou dinheiro, ou seja, nessa reciclagem que ele fez, ele adicionou 10 milhões aqui de receita. E se você analisar esses 10 milhões e 500 mil com a receita total de 44 milhões, é praticamente 25% da receita ele fez apenas fazendo trades em CRIs. Então é por isso que eu falo que eu gosto desse fundo imobiliário, ele gera bastante valor, porque ele faz operações que um investidor normal ele não faria, né? A gente nem consegue fazer esses trades aí em CRIs. Então vamos para as considerações finais. Eu considero ele um top 2 fundo de papel, junto com os fundos da Quineia, eu considero os melhores, né? A Quineia e Iridium para fundo de papel, para mim, são os melhores. Não sei quem que vai estar em primeiro ou segundo, mas eu coloco os dois no top 2. E ele perdeu bastante ágio, né? E aí as pessoas perguntam, é uma abertura para entrar? Esse fundo ele diminuiu bastante o seu valor, então as pessoas estão pensando, será que vale a pena agora a gente entrar nesse fundo imobiliário? Eu considero que sim, se você não tem ele na carteira, você pode pensar em colocar ele na carteira, não é uma recomendação de compra, só que nos próximos dias vão ser liberadas as cotas para quem subscreveu nessa emissão recente que teve. Então eu imagino que o preço vai cair mais um pouquinho, talvez dure poucos dias essa queda, mas eu acredito que durante essa semana talvez seja o melhor momento para comprar em preços mais baixos esse fundo imobiliário. Então estude e analise com carinho para você ver se você quer adquirir esse fundo imobiliário. Outra consideração, né, o gestor ele sinalizou um certo desconforto com sucessivas emissões. Então, como eu falei, esse fundo imobiliário ele participou de várias emissões de outros fundos imobiliários, ele
ganhou bastante dinheiro com isso, gerou bastante dinheiro para os cotistas, então não dá para reclamar, né? Agora que a fonte secou, ele fez uma declaração pública, né? Eu também concordo com ele, mas muita gente achou que foi hipocrisia, mas enfim, eu acho que é verdade. Eu acho que vários gestores se passaram aí nas emissões e muitos fundos imobiliários não acrescentaram valor por cotista, só encheu o bolso dos gestores. E aqui o gestor do Iridium, ele sinalizou que não deve emitir cotas nesse primeiro semestre, então eu gostei bastante. Eu acho que com isso a cota vai dar uma respirada um pouco mais e provavelmente ele deve subir mais a sua cotação para aqueles valores perto das máximas. Não acredito que vai chegar naquela máxima, né? Para mim foi uma grande distorção no mercado, mas eu acredito que tem grande chance desse valor ficar maior do que está agora. Ressalvando, né, nos próximos dias que talvez possa dar uma entrada melhor, pode cair um pouquinho mais a cota, mas depois eu acredito que vai subir. A taxa de administração eu acho bastante justa, né? 1% para remunerar todo esse trabalho que esse gestor faz com maestria, para mim está muito justo. Eu acho que poderia ser até mais, só que eu não vou reclamar, né? Como cotista, eu quero ganhar mais dinheiro. As emissões que esse fundo faz, eu acredito que eles beneficiam os cotistas da forma como eles fazem. Eu acredito que dá para ganhar muito dinheiro com isso. Inclusive, eu consegui ganhar bastante dinheiro participando dessas emissões, porque eles sempre privilegiam os cotistas atuais. Então, você vai ter bastante oportunidade para conseguir adquirir mais cotas participando na subscrição, pagando ali o valor patrimonial. Ou seja, se esse fundo ele sempre negocia com um ágio na bolsa de valores, então você vai estar comprando sempre sem ágio, porque você vai estar comprando no valor patrimonial. Então, quando você faz isso várias vezes em várias emissões, você vai estar aumentando seu patrimônio, pagando mais barato por um excelente fundo. E o gestor ele deve desfazer o excesso de fundos imobiliários na carteira e adquirir mais CRIs. Isso aqui eu entendo que fica mais alinhado à proposta do fundo e eu gosto bastante disso também. E por fim, é a segunda maior posição de fundos imobiliários na minha carteira. Isso aqui sempre muda, né? Mas atualmente hoje é minha segunda maior posição. E concluindo esse relatório, né, eu acho que tá ok, não tem muito o que acrescentar. Eu considero um fundo imobiliário bem previsível, porque o que o gestor faz, ele sempre anuncia o que vai fazer, não exatamente o que vai fazer, mas a gente vê aí que durante muito tempo o gestor ele consegue tirar vários coelhos da cartola, inclusive ganhou bastante dinheiro na pandemia, porque ele teve coragem e conseguiu fazer bons movimentos. E eu acredito que esse fundo deve passar bem nos próximos meses, principalmente se der esse fôlego aí nas emissões. E aí, você tem esse fundo imobiliário na sua carteira? Ou você está esperando aquela boa oportunidade para entrar nesse fundo imobiliário, conforme eu falei aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser aprender mais como gerar renda com fundos imobiliários e também com outros tipos de investimentos, vou deixar aqui um link para você se inscrever na jornada GPS Investidor. É um evento que eu vou fazer com uma série de vídeos 100% online, 100% gratuito, que eu vou ensinar um passo a passo para qualquer pessoa investir com segurança, conseguir ter uma renda previsível, aumentar sua renda e também seu patrimônio com muita facilidade. É um método que eu desenvolvi que eu chamo de GPS Investidor e GPS porque qualquer pessoa consegue replicar sem nenhuma dificuldade. Então, se você quer aprender a investir, conseguir fazer tudo sozinho e seguir um método muito fácil para você investir, faça seu cadastro agora que eu vou aguardar vocês para a jornada GPS Investidor. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!